E aí galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Jonas. Opa, hoje você está escutando somente a minha voz, é porque nós vamos para mais uma daquelas aulinhas de questão de prática, que é onde nós respondemos algumas questões importantíssimas, algumas questões que vão mexer com a nossa cabeça, que vão fazer a gente raciocinar, pensar um pouquinho e, no final de tudo, aprender, que esse é o grande objetivo. Por isso o tema é questão de prática. É praticando que a gente chega até o conhecimento, e disso você já sabe como foi apontado na aula de questão de prática anterior. Mas hoje o tema é envelhecimento populacional. E você pode estar se perguntando, cadê o professor Jonas? Porque só a voz dele. Então, para você que está se perguntando, estou aqui. Veja só, hoje nós vamos tratar sobre esse tema, e é um tema de geografia. Então já vai pegando seu livro, abre lá na página 115. Página 115, todo mundo bem atento nessa página. Você já está nela? Pronto, muito bem. A partir de agora, nós vamos entender algumas questões sobre o envelhecimento da população, que é um tema que já está sendo tratado há um certo tempo. A gente já tratou isso inclusive lá na escola, antes de sair para a quarentena, não foi? Mas agora a gente adentra mais especificamente nessa temática. A gente sabe que a sociedade brasileira ela está envelhecendo com o tempo. O que significa isso? Significa que as pessoas estão vivendo mais tempo, ao mesmo tempo, algumas das pessoas estão tendo menos filhos. Isso faz com que, com menos gente nascendo, e as pessoas que estão já em vida, vivendo mais tempo, a gente tem uma população idosa muito maior. Então esses dois fatores, eles são extremamente relevantes para esse envelhecimento da população. O tema aí em cima do seu livro é Ser Idoso no Brasil. Você já parou para se perguntar como deve ser um idoso no Brasil? Eu acho que é um pouco fora da nossa realidade, uma coisa meio complicada de se vivenciar. Sabe por quê? No Brasil nós temos muitas dificuldades para essas pessoas, dificuldades apontadas em todos os sentidos. Muitas dessas pessoas chegam a essa idade sem ter muitas condições de viver bem, de viver tranquilos, e afinal, é tudo que todo mundo quer ter uma vida tranquila lá na terceira idade. Mas isso, infelizmente, não é possível para todas as pessoas, dadas as circunstâncias que vivemos em nosso país. Mas, infelizmente, é a realidade de alguns, e por isso nós vamos estudar como é ser idoso no Brasil e também as principais coisas que garantem esse envelhecimento da população ao longo dos anos. Mas vamos voltando aqui para o nosso slide, vamos observar algumas coisas. Eu vou ficar aqui embaixo, ó, bem pequenininho, você vai me perceber aqui, ó, tá me observando? Muito bem. A partir desse momento, a gente vai para aquelas nossas questões. Mas antes disso, vamos entender um gráfico. Observa aí isso que está sendo mostrado para você. Você vai perceber aqui nesse primeiro gráfico, ó, aqui onde está a minha setinha, que desse lado nós temos os homens e desse outro lado nós temos as mulheres. Não é isso? Você está observando isso aí? Olha para mim aqui embaixo, está observando? Uai, observa comigo, olha bem esse gráfico. Você sabe que desse lado aqui nós temos os homens, né? Sempre representados em azul, e as meninas sempre em vermelho. Botar aí, dependendo da sua tela, um rosa, um laranja, mas é a cor das mulheres dentro desse gráfico. Você sabe que isso aqui se chama pirâmide etária, né? A gente já trabalhou essa pirâmide etária em uma aula anterior e ela representa as idades das pessoas. Ó. Você está vendo aqui, ó, de 0 a 4 anos, e aqui em cima, ó, de 75 até 79. Então, dentro de uma determinada faixa etária, esse gráfico vai dizer quantas pessoas são a porcentagem dentro de uma determinada localidade, nesse caso que nós estamos estudando, o Brasil. Beleza? Então, veja, olha só, esse gráfico primeiro aqui, de faixa etária, ele é do ano de 1980. Olha, tá observando aqui comigo? Vê a setinha? 1980, tá observando aí? Muito bem. Em 1980, você vai perceber que essa pirâmide ela era bem achatada. Você tá vendo? Era uma pirâmide bem achatada, começava com uma base bem grande e ia subindo. Isso significa o quê? Várias pessoas nasciam, muita gente nascendo, ao mesmo tempo que, com o passar dos anos, iam envelhecendo e várias pessoas iam morrendo, certo? Percebeu? Deu para entender?
Ou seja, tinha muita gente aqui na base, nos nascimentos, de 0 a 4 anos, de 5 a 9 anos, nascendo muita gente. Isso era uma época onde as pessoas tinham muitos, mas muitos filhos. Cada casal tinha em média 6, 5, 6 filhos. E você com certeza conhece pessoas que tiveram muito mais que isso, e a gente já viu nas aulas anteriores. Então causava isso, ó, muita gente nascendo e a população envelhecendo e morrendo mais cedo do que se morre atualmente. A estimativa, a expectativa de vida, que é uma coisa que a gente vai ver daqui a pouco, era de aproximadamente uns 45 anos. E a vida deles era bem curta relativamente, por conta de algumas questões que a gente também vai ver daqui para frente. Então veja, esse é o primeiro. Já em 2010, ó, perceba o pulo que nós temos aqui, 1980 para 2010, certo? Em 2010 a gente percebe uma diferença. Olha, esse gráfico já não está tão estreito aqui em cima, nem com os homens, nem com as mulheres, certo? E ele não tem lá na base os maiores números, como era aqui em 1980, certo? Os maiores números estão mais ou menos aqui nesse meio. E quem são os representantes desse meio? São justamente as pessoas que nasceram em grande número lá em 1980, década de 90. Eles vão estar ocupando esse meio aqui, que é um meio forte, é um meio grande, certo? Muitas pessoas que nasceram naquela época. Mas você vê que os nascimentos agora, ó, são diminutos, tem menos gente nascendo, tá percebendo? Isso vai empurrando a nossa pirâmide um pouquinho para cima. Beleza? E na última, é uma expectativa de próximos anos, né? Em 2050, aproximadamente, a nossa pirâmide vai estar assim, ó. Pouquíssima gente nascendo, tá percebendo? Menos gente nascendo, ao mesmo tempo que a população tem, ó, uma expectativa de vida muito maior. Então as pessoas, ó, olha o número de gente com mais de 80 anos, é maior do que aqueles que estão nascendo. Então veja que essa pirâmide tem se invertido. É como se você pegasse essa pirâmide embaixo e fosse apertando ela para cima, tá percebendo? Aqui nessa pirâmide que estava todo o povo embaixo, aí eles foram, ó, apertando a pirâmide para cima, achatando até que ficou nesse formato aqui. Isso significa que as pessoas que nasciam em grande escala, elas vão subindo na pirâmide, ficando lá em cima, e o número de pessoas agora vai diminuindo, o nascimento agora fica de menos pessoas, beleza? Deu para compreender essa questão da pirâmide? Isso é um gráfico de evolução da pirâmide etária. Agora sim, vamos para nossas questões. A primeira questão diz o seguinte: o envelhecimento populacional é um fenômeno que ocorre em escala global, significa que é em todo o mundo, em especial nos países desenvolvidos. Olha, temos um conceito aqui, preste bem atenção. Países desenvolvidos geralmente têm um envelhecimento populacional mais precoce. Ou seja, nesses países desenvolvidos, a população envelhece bastante. Isso ligado a alguns fatores. Você sabe que países desenvolvidos são aqueles que, por exemplo, menos pessoas nascem. Por quê? A população é bem informada. Então eles sabem que ter dinheiro é uma coisa difícil. Eles sabem que, por exemplo, para você manter uma família é algo que custa bastante. Então eles têm menos filhos. Isso tudo vai ser consequência lá nessa questão do envelhecimento populacional. Mas vamos continuar aqui. É fato que esse processo traz consigo questões problemáticas na área social desses países. Isso daí é uma discussão posterior. Quais são os fatores que caracterizam esse processo? Que processo, professor? Esse processo, meu filho, envelhecimento populacional, é o que a gente está falando. Então veja, quais são os fatores que caracterizam o envelhecimento populacional? Vamos lá? Aumento global das taxas de natalidade e mortalidade infantil. Analisa comigo. Aumento da taxa de natalidade, mais gente nascendo, causa envelhecimento populacional. Mortalidade infantil tem alguma coisa a ver com envelhecimento populacional? Porque imagina comigo, mortalidade infantil é quando a criança morre. Se a criança morre, ela não vai continuar a sua vida. Pois é. Se a criança morre, ela não continua a vida. Então ela não envelhece. Então isso não aumenta o envelhecimento populacional. Claro, essa daí está anulada. Não é essa a questão. Letra B. Crescimento expressivo da taxa de fecundidade
especialmente nos países desenvolvidos. Gente, eu acabei de dizer, nos países desenvolvidos a taxa de fecundidade é baixa. O povo não quer ter muitos filhos. Então, ó, com certeza essa daí também, ó, tá eliminada. Beleza? Então vamos para a letra C. Quem sabe não é essa agora, né? Diminuição da população absoluta, especialmente nos países subdesenvolvidos. Gente, a gente está falando de que tipo de países? São os desenvolvidos. Então essa daí já está um pouco longe, mas vamos analisar o restante. Diminuição da população absoluta. Gente, se diminui a população, então, com certeza, isso não é um reflexo do envelhecimento populacional, porque o envelhecimento populacional aumenta e infla a população porque mais pessoas estão vivendo mais tempo, beleza? Então, não é essa questãozinha na letra C também. Agora vamos para D, né? Você já sabe que a resposta é essa, porque senão não teria resposta e é claro que eu não ia colocar uma questão sem resposta para você. Mas vamos analisá-la. Por que essa letra? O constante aumento da expectativa de vida e a queda da fecundidade. Será que são fatores que caracterizam o envelhecimento populacional? Com certeza, meu filho. Aumento da expectativa de vida, as pessoas conseguem viver por mais tempo. E a queda da fecundidade, menos pessoas estão nascendo, certo? Então, ó, menos pessoas nascem, consequentemente, pirâmide etária estreita embaixo e aumenta em cima pela expectativa de vida maior. Deu para entender? Compreendeu? Se não, volta lá e assiste de novo que você vai entender. Beleza? Tá muito simples, muito fácil essa questão. Vamos para a próxima. Como você vê aí, letra D, resposta. Questão número 2. Você vê aí embaixo, questão número 2. Aí você diz, professor, esse negócio aqui tem no meu livro. Tem, página 115, você tá vendo isso aí. Não tá? Se não tá, é porque você não tá com ele aberto. Então abre aí esse livro, observa, você vai ver essa questão. Uma revolução prateada. Eita, com um título bonito, né? Revolução prateada, número de pessoas com 60 anos ou mais no Brasil. Olha só, em 2007 existiam quantos? 17,4 milhões. Tá percebendo? 17,4 milhões de idosos no Brasil. Em 2017, 26 milhões. Olha o número aumentando, hein, galera? Em 2027, isso é uma projeção, certo? Significa que é uma expectativa aonde o número de idosos pode chegar, chegará a 37,9 milhões. Então veja, esse número é crescente, ó, a linha aqui do gráfico é crescente, ascendente, sempre vai para cima, tá percebendo? Deu para entender aqui? Agora sim, vamos para as nossas questões trazidas aí no seu livro. Já pega o lápis na mão e vamos respondendo. Esqueci, aquela outra questão anterior, você anota lá no caderno, beleza? Não precisa copiar tudo, galera, não. Você simplesmente anota o resultado, a resposta, beleza? Tranquilo? Entendeu? Então vamos lá. Sempre fica aí com o livro e o caderno do lado. Essa questão é no livro. Vamos para a primeira letrinha. Letra A, volta. Letra A diz assim: ao comparar o número de idosos entre 2007 e 2017, o que podemos concluir? Gente, olha só, essa daqui não tem alternativas, é você que tem que pensar comigo. Se a gente compara 2007, com 2017, a gente percebe o quê? Primeira coisa, um aumento, certo? Aumento do número de idosos, coloca aí. Aumento do número de idosos, enquanto aproximadamente uns 10 milhões, vamos arredondar o negócio, né? Tá 17 milhões e aqui 26 milhões, aproximadamente um aumento de 10 milhões de pessoas de 2007 até 2017. Foi simples, né? Fácil demais. Vamos para a próxima. Próxima questão diz assim, com base nesse resultado, qual a projeção para 2027? Olha, eu falei, viu? Projeção significa que eles estão tentando prever o que vai acontecer. Não significa que vai acontecer exatamente desse jeito. Mas a projeção é essa. Qual é a projeção, gente? Um aumento ainda maior. E aproximadamente também uns 10 milhões, certo? Então você diz assim, coloca assim, continuar aumentando em aproximadamente 10 milhões. Percebe? Foi simples, não foi? Muito fácil.
Vamos para a letra C. E agora é que o bicho pega. Você vai pensar comigo o seguinte: quais seriam os desafios do governo diante desses resultados? Olha, o governo está lá, o presidente senta na sua cadeira e pensa: mas rapaz, o que é que nós vamos fazer para essa população que envelhece tanto? O povo está vivendo demais. Bolsonaro tá lá pensando naquela crítica dele, né? O cara é meio linha dura e ele pensa o que fazer com essa população. Se ele for um cara sensato, quiser pensar direitinho, ele vai perceber que os idosos precisam de algumas coisas. Como, por exemplo, qualidade de vida, precisam de condições para continuar a sua vida, o restinho de tempo que eles ainda têm, de uma maneira tranquila. Então, o que um governo podia oferecer? Você pode colocar aí, ó, uma saúde de qualidade para os idosos. Poderia oferecer condições de lazer, de atividades ao ar livre para esses idosos, para eles continuarem a sua vida normalmente, claro, depois do coronavírus. Beleza? Então veja, essas são algumas práticas que o governo pode fazer. E tem uma última que é o mais importante. É preciso pensar no seguinte: a sociedade está envelhecendo, como nós vimos. Então significa que vai ter mais idosos. Quando você, meu filho, for mais velhinho, vai ter tanto velho nesse mundo, por todo lado, que vai precisar o governo pensar o seguinte: olha, tem mais gente idosa, como por exemplo lá na China, do que gente trabalhando. Então, esses que estão trabalhando não são suficientemente hábeis para atingir toda a população no sentido financeiro. Porque hoje em dia, por exemplo, as pessoas se aposentam com a idade tal, e quem sustenta a aposentadoria desses, primeiro, é o seu trabalho durante a sua vida, e segundo, a força de trabalho que atualmente está em exercício. Então são esses que vão sustentando uma previdência. Só que se essa previdência aumenta, dilata, tem muitos idosos, é preciso haver o quê? Uma reforma da previdência, condições diferenciadas para a aposentadoria, que é o que está acontecendo atualmente. Qual é o problema? O problema é o seguinte: reformas da Previdência geralmente tendem a ser feitas pensando exclusivamente no governo, nos cofres públicos, mas não nas pessoas, que são o principal objetivo da reforma. Deve-se pensar no lado humano da pessoa que trabalhou ao longo da vida e agora precisa descansar um pouquinho na aposentadoria. Então, um governo de qualidade pensaria na questão da reforma da Previdência de uma forma a atender às necessidades da população com responsabilidade, beleza? Então, você pode colocar aqui um desafio grande do governo diante disso, é fazer uma reforma da Previdência de qualidade, beleza? Então, vamos para a próxima. Agora, nós vamos para a próxima página. Pula aí uma página no seu livro. Pulou? Página 100 e quanto, meu filho? Isso, 116. Questão número 5. Veja no gráfico a seguir os dados relativos a anos passados e a projeção para 2020. Olha o gráfico, hein? 1980, 62 anos. 2000, 70,4. 2001, 71. E aí segue. Olha o título: expectativa de vida no Brasil. Chegamos agora num ponto muito importante. O que é essa expectativa de vida que a gente já falou tanto nessa aula? É o seguinte: a média de quantos anos o brasileiro vai viver. Então veja, em 1980 os brasileiros viviam em média 62 anos. Em anos anteriores, lá na década de 30, de 40, aí era aquele cenário que eu falei para vocês de viver aproximadamente 45 anos. Mas o tempo vai passando, as condições vão melhorando e a população idosa vai continuando viva. Olha, em 2000 nós temos 70 anos de média e em 2020, o ano que nós estamos, a perspectiva é de 77,6 anos. Mas afinal, como é medida a expectativa de vida? Eles observam o ano anterior e veem com que idade a população brasileira morreu, a média das pessoas, certo? Então, ó, se morre uma pessoa de 100 anos, eles vão lá, ó, e computam a pessoa de 100 anos morreu, tal.
certo? Então eles vão observar essa média e vão ver qual é a expectativa de vida do brasileiro, quanto tempo o brasileiro está vivendo em média. E aí, ó, por que esse número vem aumentando? Esse aumento significa que as condições de vida das pessoas estão melhorando. Condições de vida são condições de saneamento, condições de medicamentos hospitalares, condições de vários sentidos, certo? A vida das pessoas vai melhorando e as suas condições também vão. O Brasil não ocupa uma posição tão alta nesse ranking de expectativa de vida do mundo. Vários países estão na frente, o principal país deles é a China, que tem uma população idosa muito grande e a expectativa deles de vida gira em torno de uns 84 anos, certo? Então lá eles têm uma expectativa de vida mais alta do que a nossa. Mas existem países com expectativa de vida bem baixa, viu? Existe um país lá na África chamado de Serra Leoa que tem aproximadamente uns 56 anos de expectativa de vida, bem mais abaixo do que o nosso país, o Brasil, certo? Mas dito isso, você já sabe o que é expectativa de vida, vamos para a questão. O que ocorreu entre os anos de 1980 e 2000? Ficou faltando um zero aqui. 1980 e 2000, de acordo com as informações fornecidas pelo gráfico. Olha, em 1980, 62 anos. Em 2000, 70,4. Vai dizer, ó, expectativa de vida fez o que, meu filho? Muito bem. Aumentou. Expectativa de vida aumentou. A população agora vive mais tempo. Em média, quantos anos que aumentou? De 7 a 8 anos aumentou a expectativa de vida do brasileiro. Oh, coisa boa. Aqui conclusões podemos chegar observando os demais anos. Olha, como é que está a perspectiva aqui? Continuar o quê? Aumentando. Pois é. Então veja, essa continuidade no aumento é o que você tem que relatar aqui. A conclusão que nós chegamos é que com a melhoria das condições de vida, a expectativa de vida no Brasil tem aumentando, certo? Essa expectativa de vida também pode ser chamada de esperança de vida. Oh, coisa linda, aí é coisa muito bonita, né? Pois é, esperança de vida significa o número de anos que as pessoas estão vivendo a partir do momento que a sua qualidade de vida vai melhorando, tá bom? Então esses são os dados. Isso nos permite a observação do seguinte, veja, para a gente finalizar a nossa aula. A população no Brasil, ela tem ao longo dos anos se tornado um pouco mais idosa. Aí você reflete comigo, isso é uma coisa boa ou ruim, professor? Ah, meu amigo, agora vem a grande questão. Veja, primeiramente, observação simples é uma coisa boa. Por quê? A vida das pessoas tem aumentado. Como você está vendo, a expectativa de vida hoje é de 76 anos, 77 anos. Isso não significa que, Jonas, eu vou viver 77 anos e não posso viver nem mais nem menos. Não, não significa nada disso. Você pode viver mais, dependendo das condições, certo? Viver muito mais tempo. Tem pessoas que vivem lá os seus 100 anos, mais de 100 anos, e tem pessoas que por fatalidades, coisas tristes da vida, acabam morrendo muito jovens, certo? Isso não significa que vai ser a idade que você ou que eu vamos morrer, certo? É só uma média, uma estimativa de expectativa de vida no Brasil. Mas se está aumentando, significa então que as condições estão melhorando. Então é uma coisa visivelmente boa. Agora, pode significar também uma coisa ruim. E essa coisa ruim são um inchaço populacional, muitas pessoas vivendo aqui e muitas pessoas numa faixa inativa para o mercado. Isso pode ser negativo se o governo não souber administrar e se as pessoas pertencentes à população não tomarem consciência também de como ter uma vida melhor em relação à sua existência de fato. Então, olha, é uma questão a se pensar bastante e que vem sendo bastante discutida pelo IBGE, por órgãos responsáveis pela geografia populacional do Brasil. E também deve ser discutido dentro das escolas, porque você entendendo isso, você conhece melhor o Brasil, você até prevê o que vai acontecer no futuro. Foi bom responder essas questões com vocês, valeu gente, e até o próximo vídeo. Tamo junto, galera!